Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para, juntamente com os irmãos, ler um texto da irmã Carla Juliana Mello, chamado Deus Imutável. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário com meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. É produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Carla Juliana, o que eu vou fazer? Vou ler o texto dela aqui e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? A nossa leitura de hoje está em Salmos 102, apenas 2 versículos. 25, 26 e 27. São 3 versículos. Então pega lá, Salmo 102, versículos 25 a 27. E diz assim, muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra e com as tuas mãos formastes os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuários e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Que coisa incrível, né? Que declaração maravilhosa. Eu vou aqui reler aqui o versículo que é o versículo chave, mas que é maravilhoso, né? Falando a respeito do nosso Senhor. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Olha que maravilhoso isso, né? A gente pode confiar em Deus, pode descansar, pode lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dúvidas, porque a palavra diz que Ele é o mesmo sempre e os dias dele jamais terão fim. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, que Tu és esse Deus maravilhoso que sempre existiu e sempre cuidará de nós. Ó Pai, ensina-nos hoje que nós possamos compreender a importância que é confiar em Ti. É o que te pedimos, não porque mereçamos, mas em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá, irmãos. Deus imutável. Olha que maravilha, né? Ele não muda mesmo. E o nosso texto vai revelando, né, as alterações que os céus têm, que vão acontecendo nas mudanças do tempo. Porque toda a criação muda o tempo todo, né? E a gente pode perceber a degradação iminente do nosso planeta, né? Por causa da ação do homem. Uma coisa assim que sempre me choca é com relação ao mar, né? Eu me lembro que quando eu era criança, isso faz muito tempo, né, irmãos? Muito tempo mesmo. Nós íamos à praia e a praia ficava lá longe, muito longe mesmo. E hoje, quando eu vou ao mesmo lugar, né, que eu costumava frequentar na minha infância, o mar já está tão próximo à calçada que é uma coisa assustadora, né? Então o que é isso, né? A degradação do nosso planeta, né? As geleiras derretendo, a gente ouve falar, né, que Veneza, lá na Itália, a água já está subindo, enfim, chega a dar medo, né? Mas o homem, nem tá aí. Então, assim como o planeta sofre transformações, nós também sofremos à medida que nós vamos sendo formados no ventre. Quando a nossa mãe está grávida, a gente ali já começa a se transformar e vai se transformando até o nascimento. E não é só isso, né? Ao longo da nossa vida todinha, a gente acaba sendo influenciada pelas pessoas e circunstâncias que nos cercam, assim como nós também influenciamos as pessoas. Então, nossas vontades, os nossos desejos, eles vão mudando com o tempo, né? Coisas que a gente gostava de fazer antes,
hoje não gosta mais, opiniões que a gente tinha antigamente, hoje já não tem a mesma, né? A gente costuma dizer que o tempo muda todas as coisas, inclusive muda a nós mesmos, né? As nossas emoções têm uma forte influência em nosso humor e nas nossas atitudes, né? A gente fala uma coisa hoje e no dia seguinte a gente volta atrás. Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu não mudo nunca, a minha opinião é uma só. Ou é comum até, inclusive, essa semana eu estava conversando com um colega lá no trabalho e ele estava falando que ele era católico e a esposa dele era da congregação e ele apreciava muito ouvir a palavra, ouvir os hinos, que ele parava e ficava ouvindo ali horas, mas que ele nunca ia mudar de religião, porque ele nasceu católico e vai morrer católico. Então são opiniões que a gente tem e que a gente diz que não vai mudar nunca. Às vezes muda, né? Então, por exemplo, eu me lembro que a minha primeira desilusão amorosa, né, quando eu era uma adolescente, eu nunca mais vou querer saber de homem, olha que bobagem, né? E com o tempo passa, você vê que aquilo não tinha nada a ver, você vai amadurecendo e vai vendo como é que a vida se dá e vai mudando de opinião, né? E glória a Deus por isso, né? Então a gente fala uma coisa hoje, depois volta atrás, mas a gente também tem que ter humildade para reconhecer que a gente mudou, né? A gente tem que se lembrar que a criação, ela reflete e glorifica a Deus, mas a criação não é Deus, né? Tem gente que acredita, eu sou Deus, a pedra é Deus, o cachorro é Deus, o gato é Deus. Não, Deus é Deus e as coisas são criaturas e criação dele. Quando a gente coloca as nossas expectativas, a nossa esperança em coisas criadas, o que a gente está fazendo? Está fazendo destas coisas um ídolo e começa a adorar essas coisas, né? A gente vai acabando lançando as expectativas que a gente tem, surreais, sobre os outros, esperando que eles não nos decepcionem. Então aí a gente cai do cavalo, né? Porque confia nas pessoas e elas não estão aqui nesse mundo para corresponder às nossas expectativas, né? Isso quando a gente não coloca as nossas esperanças, a nossa confiança em nós mesmos, né? Não, eu através do pensamento positivo eu vou conseguir, eu vou em frente, né? Eu me lembro que eu sempre tive problema com sobrepeso, né? Eu me lembro que uma ocasião um cara queria vender um método para mim de emagrecimento que chamava-se Método Silva. E esse método era muito bom, porque você não precisava fazer dieta, nem precisava mudar de estilo de vida. Bastava você repetir várias vezes, enquanto você comia aquilo que você gostava, a seguinte frase: tudo que eu como me emagrece. Aí você ia repetindo: tudo que eu como me emagrece, tudo que eu como me emagrece. E aquilo ia fazer com que você se tornasse uma pessoa magra, esbelta, né? Então você vê, que bobagem, né? Obviamente eu não comprei esse plano maravilhoso, né? Segundo um rapaz, de solução para a obesidade, né? Mas muitas pessoas, em outros níveis, depositam sim a sua confiança em si mesmo nesse sentido e acaba se dando muito mal, né? Então a gente tem que se lembrar que o quê? Que Deus, ele sempre é. Ele não é como a gente, ele sempre ele sempre existiu, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo, já foi o mesmo ontem e será o mesmo para sempre, eternamente. A gente não tem nem noção de quanto é eternamente, mas Deus é. Então Deus, ele não é influenciado em relação ao tempo, ele não é influenciado pelas circunstâncias. Os atributos de Deus são sempre os mesmos, eles não são aperfeiçoados a cada dia, né? Hoje eu me tornei uma versão melhor de mim mesmo, né? A gente não costuma dizer isso, hoje eu sou uma versão melhor de mim mesmo. Não, Deus é o mesmo desde sempre,
porque ele é perfeito e ele é imutável, ele não muda. Então, apesar que Deus tem emoções, ele, né, a gente vê na Bíblia que ele se decepciona, ele fica com raiva, ele se ira, né? Ele não muda pela influência dessas emoções, né? Quando Deus promete, ele vai e cumpre. Ele não falha. Ele não volta atrás como a gente volta. Aquilo que ele designou, ele cumpre. Então, irmãos, que maior certeza é essa do que onde depositar a nossa confiança? Nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Por quê? Porque Ele é sempre, Ele não muda, Ele nunca vai envelhecer, Ele nunca vai mudar de opinião, Ele sempre será. Então é nele que a gente tem que depositar a nossa esperança. Então o nosso manancial termina assim, ó: Deus sempre é. E eu agora me despeço, né? Aqui deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que o abraço é um encontro de 2 corações. E que nós, que sabemos que Deus é imutável e não somos porcos espinhos, a gente pode se abraçar. A gente deve abraçar o outro. E quero lembrar vocês também do versículo 73, 26, que diz assim, ó: Deus é a nossa força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Então, este é o nosso tema de 2023. Deus é a nossa força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confie em Jesus.